Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Sabrina, aqui do canal Sabrina Bio, e hoje eu estou trazendo para vocês a correção comentada da prova da Unicamp 2017, da prova de Biologia, tá? Bom, talvez vocês sintam uma diferença do áudio dessa introdução para o vídeo das correções, mas é porque na correção eu vou usar o microfone do meu computador para ficar mais rápido de eu fazer o vídeo, de eu editar e postar para vocês, que eu sei que vocês estão esperando ansiosos aí por essa correção comentada, tá certo? Se você não conhece o canal Sabrina Bio, aqui tem videoaulas de biologia bem completos para você que é vestibulando, para você que está no ensino médio, tá? Então, compartilha esse canal aí com a galera que você conhece, com os vestibulandos, com os pré-vestibulandos, com seu primo, com seu amigo, com o irmão da tia, do primo, da sobrinha, do vizinho da sua namorada, tá ok? Com a galera toda. Então, vamos lá conferir? Então, vamos lá, vamos começar a nossa correção da Unicamp 2017 das questões de biologia. Eu estou usando como referência os cadernos Q e Y. Se o seu caderno é diferente, fica tranquilo que você vai ver a questão aqui, você vai conseguir encontrar tranquilamente e conferir aí as questões. Vamos lá para a primeira questão. A primeira questão, pessoal, eu vou dar uma resumida aqui nesse texto, né? Sobre um poeta chamado Zhu Xi, eu não sei se é assim que se fala, me desculpem se o meu chinês não é muito bom, mas é o seguinte, ele está falando sobre conchas de moluscos que estão sendo encontradas, que são encontradas fossilizadas no alto de montanhas. Então, esse poema, citado por Mia Couto, faz referência ao processo de migração de moluscos marinhos para o topo de montanhas e a sua posterior fossilização. Olha só, gente, se ele está falando de conchas de moluscos, ele está falando de bivalves. E vocês sabem que os bivalves, eles são animais marinhos. Então, esse processo de migração, ele seria inviável, tá, gente? Então, não é a letra A. Letra B. Ao processo de decomposição de materiais vivos que ocorre nas rochas duras e inertes presentes no topo das montanhas. Ok, mas isso aqui não está fazendo referência ao fato de se encontrar os moluscos no topo de montanhas. Letra C. A presença de fósseis de moluscos em montanhas que se formaram em regiões antes cobertas por água. Essa aqui, pessoal, é a alternativa correta. Vamos ver a D. A existência de fósseis de moluscos que habitavam topos de montanhas e hoje estão extintos. Moluscos com conchas, né, habitando topos de montanhas, vocês sabem que também é uma coisa que não existe. Então, a resposta é a letra C, porque esses moluscos, eles eram, né, animais marinhos, e fossilizaram nas rochas, né, nos oceanos. E por conta das modificações geológicas que acontecem no nosso planeta, atualmente, né, essas rochas se encontram em formações montanhosas. Então a resposta aí é a letra C. Próxima questão é a questão número 39. Pesquisadores analisaram o número de polinizadores, a biodiversidade e o rendimento de cultivos dependentes de polinizadores, como maçã, pepino, caju, café, feijão, algodão, canola, entre outros, em propriedades da África, Ásia e América do Sul. Nos países analisados, o rendimento agrícola cresceu de acordo com a densidade de polinizadores, indicando que a redução na população de abelhas e outros insetos poderia ser parcialmente responsável pela queda de produtividade. Então, gente, esse texto diz o seguinte, essa é uma questão assim bem de interpretação. Se você tem espécies que dependem de polinizadores, né, para produzirem, significa que um grande número de polinizadores vai garantir uma boa produção. Se cai o número de polinizadores, por consequência, cai a produtividade. Os resultados obtidos com a pesquisa relatada acima sugerem que a presença de insetos nas lavouras pode ser uma das causas da queda de produtividade e biodiversidade? Não. Aí você pensa assim, mas se são insetos predadores. Gente, tem que focar no que o texto está falando, né? O texto não está falando disso, está falando de polinizadores. B. Práticas agrícolas convencionais com o uso de pesticidas favorecem os polinizadores e aumentam a produtividade? Gente, pesticida diminui o número de insetos, diminui o número de polinizadores. Por consequência, diminui a produtividade. Letra C. A adoção de medidas que favorecem condições de vida mais favoráveis a a adoção de medidas que ofereçam condições de vida mais favoráveis a polinizadores pode resultar em aumento de produtividade.
Gente, esta é a alternativa correta, tá ok? Se as condições favoráveis a polinizadores, né, são adotadas, você tem um aumento do número de polinizadores. Por consequência, você tem um aumento de produtividade. Aqui fala do feijão. O feijão foi citado no texto como uma espécie que depende de polinizadores. E letra D, a biodiversidade observada na África, Ásia e América do Sul demanda uso intenso de defensivos agrícolas. Está incorreto, porque o defensivo agrícola vai diminuir a população de polinizadores. Então, a resposta correta é a letra C. A próxima questão, olha só. Considerando o esquema a seguir como uma representação simplificada da meiose, indique a alternativa correta. Essa representação simplificada da meiose aqui, pessoal, pode ter gerado um pouquinho de dúvidas, tá? Mas é o seguinte, você tem aqui uma célula-mãe e ela faz a primeira divisão, que é a meiose 1. Como eu já falei aqui nos vídeos, né, você já deve ter ouvido nas suas aulas, a meiose 1, ela é reducional. Então, se essa célulazinha aqui, como ela sofreu meiose, obrigatoriamente ela é haploide. Então, a letra A é haploide. Se fosse uma célula humana, teria 46 cromossomos. A partir do momento que ela faz uma meiose, as duas células filhas que se formam já são haploides. Se fosse uma célula humana, B e C teriam 23 cromossomos. Aqui, olha só, geralmente a gente faz uma representação puxando a meiose 2 a partir daqui, né? Eu não sei se eles quiseram indicar que aqui ia rolar uma intercinese, né, que é o espaço entre a meiose 1 e a meiose 2, mas enfim, isso pode ter causado um pouquinho de confusão em algumas pessoas, tá? Aqui, olha só, porque não tem, né, um motivo para B se transformar em D aqui, C em E, mas enfim. E aqui você tem a meiose 2, que é equacional. Então, se essas duas células são haploides, as outras células filhas aqui geradas também são haploides. Aqui, diploide, então, pessoal, só a letra A. O restante, meiose 1 e meiose 2, são células todas haploides. Então, aqui, pessoal, a resposta vai ser a letra D. B, C, D e I são haploides. A partir de B, tá ok? Todas as células são haploides. Por quê? Porque aqui eu tenho meiose 1 e a meiose 1, ela já é reducional, ela já reduz pela metade o número de cromossomos, tá ok? Se você ficar em dúvida aí, né, tem dúvida sobre divisão celular, aqui no canal tem várias aulas, tem uma série de 4 aulas sobre divisão celular para vocês conferirem. Próxima questão, questão número 41. O gráfico a seguir representa a variação de índice glicêmico após a ingestão de 2 alimentos. Mesma quantidade pela mesma pessoa, mas em momentos diferentes. Então, eu tenho aqui o alimento A e o alimento B. A linha pontilhada representa o alimento A, enquanto a linha contínua representa o alimento B. A análise do gráfico nos permite afirmar corretamente que, olha só, aqui eu tenho, né, a glicemia e o tempo após a ingestão do alimento. Quando o alimento A foi ingerido, o índice glicêmico dele foi lá nas alturas, né? A glicemia dele foi bem alta e reduziu rapidamente. Por que reduziu? Por ação da insulina, né? Já o alimento B, a glicemia, né, aumentou pouco, então ele tem um índice glicêmico mais baixo e depois de um certo tempo também houve uma queda, né, por provavelmente, né, a ação da insulina também no alimento B. Bom, então, olhando aqui, a gente já vê que o alimento A tem um alto índice glicêmico e o alimento B tem um baixo índice glicêmico. Então, vamos lá para as alternativas. Letra A. O alimento B não afeta a concentração de glicose na circulação sanguínea. Afetou sim, olha, houve um aumento bem menor do que o A, mas houve sim. Então, está incorreto. O alimento A não possui carboidratos em sua composição. Provavelmente, o alimento A ele é composto por carboidrato, porque vocês sabem que os carboidratos, especialmente os carboidratos simples, né, os refinados, né, as farinhas brancas, açúcares aí, eles têm um alto índice glicêmico, então eles aumentam bastante a glicemia. Então tá incorreta aí a alternativa B. Letra C. O alimento B ajuda a emagrecer, pois estimula a liberação de adrenalina. Gente, nada a ver com nada aqui a letra B, tá ok? Pode ser que alguém ajuda a emagrecer porque não ativa tanto a glicemia e tudo mais, então vai colaborar para que não haja um armazenamento de gordura, assim, né, o A vai contribuir mais para que isso aconteça. Ok, mas estimula a liberação de adrenalina, né, não tem nada a ver.
Letra D, o alimento A estimula a liberação de insulina na circulação sanguínea, tá? Então aqui, pessoal, a gente tem a resposta correta, letra D, de estimula a liberação de insulina na circulação sanguínea, tá ok, pessoal? Próxima questão, questão número 42. O HPV, vocês sabem, né, que é o papilomavírus humano, faz parte do grupo dos caudovírus. As verrugas genitais causadas pela infecção do vírus foram estudadas desde a antiguidade, porém o vírus só foi descoberto 40 anos atrás. Pode-se afirmar corretamente que a principal forma de se adquirir o HPV é através da ingestão de alimentos contaminados. Essa alternativa está incorreta, porque o HPV é um vírus que vai ser transmitido durante as relações sexuais sem preservativo, sem proteção, né, gente? Letra B. O câncer de colo de útero não pode ser causado pelo vírus HPV. Essa também está incorreta, tá, gente? Por quê? Vocês sabem que o HPV ele está relacionado a um aumento, né, dos casos de câncer de colo de útero, tá, pessoal? Letra C. O vírus HPV pode permanecer latente por vários anos. Essa aqui está correta, tá? Ele pode permanecer no organismo sem causar efeitos, né, tanto em homens quanto em mulheres, por vários anos. Nos homens, ele vai geralmente causar essas verrugas genitais, tá ok? Nas mulheres também, só que no caso das mulheres é um pouco mais grave porque ele aumenta as chances do desenvolvimento de câncer, tá certo? E a letra D, não há tratamento nem vacina para o HPV, está incorreta. A vacina já foi desenvolvida, tá certo? Já houveram algumas campanhas, né? E as meninas em torno de 10 e 11 anos já foram vacinadas. Por que nessa idade? Porque acredita-se, né, que elas não são ainda sexualmente ativas e essas meninas não estão contaminadas pelo HPV. No caso de meninas mais velhas, que já são sexualmente ativas, elas já podem ter o vírus HPV. Então essa vacina, essa prevenção está feita em meninas ainda mais jovens, tá ok? Então a resposta aí, letra C. Próxima questão. O cladograma abaixo representa relações evolutivas entre membros da superfamília Hominídea, onde se observa que... Gente, aqui tem todo, né, nomenclatura científica de superfamília, família, subfamília, tribo e gênero. Preciso conhecer tudo isso? É o que eu sempre falo nas aulas. Não. Tá? Porque o exercício sempre vai te indicar o que você precisa saber. Ele quer que você analise as descendências aqui, né? Então, olha só, letra A. Homens e gibões. Então, olha só, homens, você sabe que vai ser do gênero Homo, né? Nós somos a espécie Homo sapiens. Homens e gibões, aí ele dá aqui, ó, Ilobatidia, né? Que é o nome aqui da família, né? Dos gibões, tá? Não possuem ancestral comum, está incorreto. Nós e os gibões temos um ancestral comum, que é o superfamília Hominoidea, tá ok? B. Homens e gorilas e orangotangos, pongo, pertencem a famílias diferentes. Está incorreto. A gente pertence aqui, ó, à família Hominídea, tá? Então, pertencemos sim à mesma família. Letra C. Homens, gibões e chimpanzés, pan. Então, olha só, vamos achar aqui, ó, chimpanzé, homens, gibões, né, que já foi dado aqui o nome dele na alternativa anterior, e chimpanzés, né, que tá aqui, possuem um ancestral comum. Sim, tá? Então, a gente tem um ancestral comum, que vai estar aqui indicado pela superfamília, tá? Hominoidea, tá? Tá demonstrando aqui. E aí, a partir daqui, houveram, né, especiações e diferenciações, mutações gênicas que foram originando todos os demais grupos. Mas nós compartilhamos, sim, um ancestral comum, tá ok? Letra D. Homens, orangotangos, pongo e gibões são primatas pertencentes à mesma família. Está incorreto, porque aqui, ó, tem a diferença. Nós estamos nessa família aqui e os gibões nessa, tá certo, pessoal? Então, a alternativa correta é letra C, tá ok? Questão número 44. Eu adorei essa questão. Eu tenho certeza que os meus alunos acertaram essa questão, porque eu sempre falo sobre ornitorrincos, né, gente? Então, é um assunto, né, que sempre vem à tona.
Então, olha só, na vida real não existem animais que são agentes secretos. Eu fiquei chocada com essa afirmação, mas tudo bem. Mas o ornitorrinco, representado na figura do desenho Phineas e Ferb, que é um desenho bem legal, inclusive, tá, gente? Recomendo. Guarda muitos segredos e curiosidades. Esse animal, de aproximadamente 60 centímetros, que parece uma mistura de lontra, pato e castor, resultou em um ser único em vários sentidos. Então ele está perguntando aqui quais são minhas características. Então, gente, eu tenho aqui um ornitorrinco, que vocês sabem que é um mamífero. Ele não é placentário, tá ok? Então ele não desenvolve placenta, ao contrário dos demais mamíferos. E o que acontece? Ele põe ovos, tá? Então ele tem essa diferença. E aí, a resposta aqui, eu já vou falar a resposta, é a letra A de ornitorrinco, tá ok? E é o seguinte, ó, a semelhança dos mamíferos placentários, a fêmea do ornitorrinco alimenta os filhotes com seu leite, mas coloca ovos. Esse animal, ele põe ovos, e o que acontece? Quando esse ovo eclode, o ornitorrinco nasce, ele nasce muito pequenininho, do tamanho assim de uma unha de dedão, ele é bem pequenininho mesmo, é um animal fragilzinho. E ele fica preso no pelo da mãe. A fêmea de ornitorrinco, ela é um mamífero, por quê? Porque ela produz leite, tá? Então, o que vai acontecer? Ela não tem um mamilo por onde esse leite é expelido. Então, ela tem um tecido, né, na sua parte ventral, que vai secretar esse leite, mais ou menos parecido, assim, como a gente está secretando suor, sabe? E esse leite secretado, ele vai escorrendo assim no pelo da fêmea, e os filhotes ficam agarrados nesse pelo, lambendo esse leite que ela secreta, tá ok? Então, é um mamífero sim, não é placentário, põe ovos, porém produz leite. Não amamenta por mamilos, porque ela não tem, mas ela vai ter o tecido assim que produz leite, e o mamífero filhote, né, o mamíferozinho, fica lambendo esse leite na barriga da mãe, tá certo, pessoal? Então, a resposta aí, letra A. Questão número 45, aí já veio com spoiler aqui, com a letra C, mas tudo bem, vamos lá. A figura a seguir ilustra fragmentos de um gene presente em 4 espécies identificadas com números de 1 a 4, entre parênteses. Então, eu tenho aqui a sequência de genes do ser 1, 2, 3 e 4. Assinale a alternativa correta. Essa é uma questão assim mais de lógica do que de biologia propriamente dito. O que ele quer saber? Quais animais são mais próximos? Para saber quais são mais próximos, a gente tem que seguir a sequência aqui e ver quais tem sequências aqui de bases nitrogenadas mais próximas. Por quê? A cada 3 bases nitrogenadas eu tenho um códon, né? A formação de um códon. E esse códon vai decodificar um aminoácido e vai formar uma proteína, tá certo? Então, aqui eu tenho um trecho de DNA que decodifica uma proteína, né? Nós chamamos de gene, e a gente vai analisar qual está mais próximo de qual. Olha só, se vocês forem vendo, o 4 aqui ele é o mais distante de todos, tá bom? Aqui, olha, a gente vai seguindo a sequência, ela vai a mesma, até aqui. Quando chega aqui, olha só, 1 e 3 permanecem iguais, e o 2 está diferente. E depois eles seguem iguais aqui, olha só. O 1 e o 3 seguem muito parecidos, tá? Então, olha só, assinale a alternativa correta. Coloquei a letra C por quê? As espécies 1 e 3, né? 1 e 3 são mais próximas entre si do que as espécies 3 e 4. Ou seja, 1 e 3 têm mais semelhanças entre si do que 3 e 4, tá certo? Então, a resposta é letra C, de citosina. Bom, gente, agora vamos lá para a questão número 46. Olha só, gente, vou ser sincera com vocês. Essa questão, ela tá um tanto quanto confusa, porque olha só. O corpo humano é composto por pelo menos 2 tipos de gordura. A mais comum é o tecido adiposo branco, um tipo perigoso que se acumula ao redor das vísceras e debaixo da pele. Ou seja, aquela gordura do tio do churrasco, né? Aquela gordura que aparece subcutânea quando a gente exagera no carboidrato, né? Podendo causar obesidade e desencadear complicações metabólicas, como diabetes tipo 2. A outra é o tecido adiposo marrom, que regula a produção de calor e, consequentemente, a temperatura corporal. Assinale a alternativa correta. Gente, essa gordura marrom, né, que está falando aqui, esse tecido adiposo marrom, ele vai estar presente, ele vai ter função, assim, de regular a temperatura corporal, né, de produção de calor.
E ele está presente, por exemplo, em animais que passam por período de hibernação, em recém-nascidos. Aí, olha só a alternativa, as alternativas aqui. Letra A, o tecido adiposo branco produz mais energia que o tecido adiposo marrom. B, o tecido adiposo marrom não produz ATP, mas produz calor. Essa alternativa, pessoal, ela tá correta, porque realmente o tecido adiposo marrom, ele não tem a função de produção de ATP, mas sim de produção de calor e manutenção da temperatura corporal. Agora, olha só. A C, o tecido adiposo branco não produz ATP, mas produz calor, tá incorreta, porque ele produz ATP. E a letra D, o tecido adiposo branco produz ATP e calor. O tecido adiposo branco, né, quando é armazenado e quando ele é solicitado pelo organismo, ele vai produzir ATP. Por consequência, ele também produz calor. Então, gente, sinceramente, aqui nessa questão, tanto a alternativa B quanto a alternativa D, nenhuma das duas está incorreta, tá? Assim, a letra D, que diz que o tecido adiposo branco produz ATP e calor, tá correta, tá ok? Na minha opinião, a mais correta é a letra B, tá certo? Porque o tecido adiposo marrom realmente ele não produz ATP e ele atua na regulação da temperatura corporal. E o tecido adiposo branco ele produz ATP e, por consequência, o calor. Mas a produção de calor não é uma função desse tecido adiposo branco. Então, pessoal, aqui eu vou ter que falar para vocês que eu não sei qual que a Unicamp vai considerar no gabarito oficial, tá ok? Mas eu acho que é uma questão aí que ficou um tanto quanto duvidosa a resolução, tá? A próxima questão, questão número 47. Olha só, gente, essa questão aqui eu achei muita sacanagem. Dá uma olhada, que ela parece simples, mas ela tem uma pegadinha aí. Ao observar uma célula, um pesquisador visualizou uma estrutura delimitada por uma dupla camada de membrana fosfolipídica, contendo um sistema complexo de endomembranas, ou seja, membranas internas, tá ok? Repleto de proteínas integrais e periféricas. Verificou também que, além de conter seu próprio material genético, ou seja, olha só, se ele é delimitado por uma dupla camada de membranas e tem sistema complexo de endomembranas, a gente já está eliminando aqui, olha só, o núcleo da célula, tá? E aí ele fala um outro detalhe aqui, ó, contendo, verificou-se também que, além de conter seu próprio material genético, gente, que organelas contêm o seu próprio material genético? Gente, já elimina retículo endoplasmático aqui. É o cloroplasto da célula vegetal e a mitocôndria das células dos seres vivos aeróbicos, né? Então, olha só. Essa estrutura ocorria em abundância em todas as regiões meristemáticas de plantas. Gente, a hora que ele falou plantas, o aluno correu e mandou um cloroplasto aqui, se não prestou muita atenção. E olha só, por que não é o cloroplasto e sim mitocôndria, letra B? Gente, as células meristemáticas, né, que estão presentes em vegetais, presentes em plantas, né? O aluno ele já vai associar aqui planta com cloroplasto. Por quê? Quando fala que é uma estrutura que tem o seu próprio DNA, a gente fica com essas duas opções, cloroplasto e mitocôndria. Falou vegetal, o aluno vem cloroplasto e não é. Por quê? Você tem que lembrar que tecido meristemático, você tem o meristema primário, tá ok? Que é responsável pelo alongamento do vegetal, e você tem o meristema secundário, que é responsável pelo engrossamento do vegetal. E aí, esse tecido meristemático, ele vai estar presente também no caule, vai estar presente nas raízes. E essas estruturas, caules alguns ainda têm clorofila, né? Se forem os caules do tipo haste. Mas se você pegar as raízes subterrâneas, elas também têm tecido meristemático, estão debaixo do solo e não tem cloroplasto. E aí, por isso que a gente vai em mitocôndria, letra B. Tá ok, pessoal? Por quê? Porque nem todo tecido meristemático vai ter cloroplasto. Nem todo tecido meristemático está exposto ao sol, tá certo? Então, a resposta aí é letra B. Bom, gente, então essa foi a correção comentada da Unicamp. Eu espero que vocês tenham feito uma boa prova, tá? Eu achei que foi uma prova relativamente fácil, sem grandes dificuldades, né? Mas eu acho que é sempre uma sacanagem o professor da disciplina falar que a prova foi fácil, afinal,
pra gente é fácil, né? Há tantos anos aí estudando e ensinando a disciplina, acaba ficando mais fácil pra gente. Bom, então é isso, pessoal. Queria aproveitar e mandar um beijo pra galera do Crostella, que tá se divertindo agora enquanto eu tô aqui trabalhando, né? Mas tudo bem, deixa estar. E é isso. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve aí, deixa o seu gostei, assim vocês me ajudam a produzir mais conteúdo para vocês. Então, um grande abraço e até mais!